primeiro golpe na porta pareceu um erro, o segundo foi um aviso, o terceiro arrancou Miguel da rotina como um apito de emergência. Ele abriu e deu de cara com o pastor João Soares, o homem que uma hora antes o havia advertido em público na igreja de Vale Sereno. Sozinho, sem cortejo, parado no meio do silêncio do Gerês, com os olhos de quem carregava um segredo mais pesado do que um sermão inteiro. Miguel reconheceu o carro preto encostado na estrada de terra e sentiu o estômago fechar. João não pertencia àquele cenário. Ali Miguel era guarda florestal responsável por trilhos, visitantes e relatórios. Ali ninguém lhe perguntava com quem dormia ou por que não trazia a aliança. Ver o pastor fora do altar, com a urgência de quem foge de si mesmo, trouxe o conflito para dentro do seu território. Abriu passagem e ficou de pé, limitando a distância com o corpo, como quem segura um javali no caminho. Precisamos falar a sós, disse João, a voz baixa, sem a segurança costumeira. Não pediu café, não perguntou do trabalho, nem se justificou com o clima ou a estrada. Apenas entrou e mirou as mãos, como se temesse que as palavras saíssem descontroladas. O jeito contido sempre foi sua armadura, pensou Miguel. Hoje está cheia de rachaduras. Eu vigio trilhos, começou Miguel, tentando impor ritmo e não conversas de corredor. Se o senhor veio repetir o que disse no culto, economize o caminho de volta. Não vim repreender, respondeu João, surpreendendo-o. Vim admitir. E quando disse admitir, Miguel soube que não era sobre Tomás, o filho do pastor, nem sobre a catequese, nem sobre o rumor barato que corre em cidade pequena. Era sobre ele, sobre João. Aconteceu quando eu tinha 18, soltou o pastor, as palavras saindo como água de barragem aberta. Meu pai me pegou com um rapaz e me deu duas opções: casar, servir a Deus e apagar aquilo de mim, ou sair de casa sem olhar para trás. Escolhi a primeira. Passei 30 anos dizendo a mesma coisa ao espelho, que eu domaria a tentação. E então você cresceu ao lado do meu filho, firme no que é, sem pedir desculpas. Eu te condenei em público para abafar o que você acendia em mim. Miguel sentiu o golpe sem se mover. Não havia cenário preparado para aquilo. Não dava para rir, nem para atacar, nem para abraçar. Apenas respirou, medindo a temperatura da sala que parecia menor, como se as paredes se aproximassem um pouco a cada frase. Ele apontou para a cadeira e ficou de pé. Precisava da estatura para conter o impulso de aliviar a dor do outro. E agora? Perguntou seco. O que o senhor quer de mim? Quero parar de mentir por uma noite, disse João, elevando o rosto. Amanhã posso voltar a ser o pastor João Soares para Vale Sereno. Hoje preciso ser só João. O nome ficou suspenso, pesado e simples, como uma pedra molhada na palma da mão. O silêncio entre os dois não era de novela. Tinha som, o ranger de um ramo lá fora, o motor esfriando, a respiração irregular de quem se confessa sem padre. João deu um passo, mais um. Parou a meio palmo, como quem pede permissão sem dizer. A mão dele subiu e pousou no ombro de Miguel, firme e trêmula ao mesmo tempo, pedindo amparo, não posse. A pele de Miguel arrepiou por reflexo, não por romance. O toque dizia socorro. Não faça isso, disse Miguel, e não afastou a mão de imediato. Eu não sou a tua fuga. Não serei o buraco onde você esconde uma vida inteira de escolhas. Não é fuga, respondeu João apertando os dedos de leve, numa mistura confusa de vergonha e alívio. É a primeira vez que não corro. Miguel, que tantas vezes suportou olhares cruzados na missa, sentiu raiva subir, não por si, mas pelo teatro de tantos anos. Você é casado, lembrou, e cada sílaba veio com a exatidão de uma multa. Margarida não merece ser figurante da tua coragem tardia. Tomás é meu amigo, e a tua comunidade vai desabar se você tropeçar na porta errada. Eu falei com Tomás, disse João, e agora foi ele quem acertou Miguel onde doía. Ele chorou. Disse que também se sente fora do script, que o meu exemplo o mantinha calado. Eu disse que o amo como ele é. Foi a primeira verdade inteira que dei ao meu filho. A frase deslocou tudo. Miguel viu o mapa interno girar. O problema já não era um desejo clandestino, mas a oportunidade de quebrar um ciclo que passava de pai para filho como herança envenenada. Ainda assim, limites existiam por um motivo. Então volte para casa, orientou. Converse com Margarida antes de qualquer coisa. Resolva o que deve a quem te caminhou por décadas. Depois, se sobrar espaço, a gente fala. Hoje não, aqui não. Eu não serei o atalho que te poupa do caminho certo. A resposta acertou João no orgulho e, curiosamente, o firmou no chão. Ele baixou a mão do ombro de Miguel e por um segundo pareceu menor, mais humano, sem púlpito, sem respostas prontas. Quase agradeceu por ter encontrado um obstáculo que o impedia de se sabotar com um gesto impulsivo.
mas não recuou do que tinha dito. O olhar dele não era o de quem quer transgredir, era o de quem chegou ao limite do ar. Eu não vim pelo escândalo, reforçou. Vim porque não consigo mais respirar dentro do papel que vesti, e porque quando te olho, eu lembro que honestidade é possível mesmo que custe caro. Miguel entendeu, e por entender manteve a porta fechada para o atalho. Não ofereceu palavras doces nem consolo rápido. Chegou mais perto o suficiente para que João sentisse que tinha sido escutado, não rejeitado. Colocou a mão aberta no peito do pastor, uma pressão curta, firme, devolvendo o corpo dele para o próprio eixo. Seja honesto onde precisa ser, disse. Com quem precisa ser. Se sobrar alguma coisa depois, eu estarei no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, sem esconderijo, sem mentira. João assentiu uma vez, como quem recebe uma ordem justa. Os olhos ficaram úmidos, mas ele engoliu o choro, talvez pela primeira vez sem se envergonhar da emoção. Saiu 2 passos, parou na soleira, virou-se. Obrigado por não facilitar, disse. Às vezes o que salva é a palavra dura na hora certa. Ele foi embora sem teatro. O motor pegou de primeira e o carro foi sumindo na curva da estrada de terra. Miguel ficou de pé, ainda com o coração acelerado, percebendo que algo tinha mudado em Vale Sereno e que a mudança tinha começado exatamente ali, na porta de sua vida. Não havia romance, não havia conquista. Havia um homem em queda livre e outro oferecendo rede apenas se o primeiro topasse desmontar o trapézio. Quando a noite caiu, o telefone vibrou. Era uma mensagem curta de Tomás. Meu pai falou comigo hoje. Tô confuso, mas aliviado. Obrigado por existir como você existe. Miguel leu 2 vezes, respondeu com poucas palavras e uma pergunta simples para que o amigo não ficasse sozinho. Depois calçou as botas e saiu para conferir um trecho de trilha que costumava acumular água depois do entardecer. Precisava do som do próprio passo para organizar a cabeça. A cada metro, imagens do dia empurravam suas certezas. Não era simpatia por João que o agitava, era o reconhecimento do ponto de ruptura. Quem vive de verdade sabe quando uma estrutura antiga não segura mais o telhado. E João tinha chegado ao limite do peso. A decisão de Miguel de dizer não também pesava, mas era o tipo de peso que sustenta, não o que afunda. De volta, já tarde, ele anotou no bloco: Ponte do Ribeiro precisa de reforço. Corrimão solto no início da vereda, sinais de javalis no quilômetro 2. Era sua forma de lembrar que o mundo continuava e que as escolhas íntimas também pediam manutenção, prego por prego, sem espetáculo. Antes de apagar a luz, pensou em Margarida. Nada do que faria nos próximos dias seria indolor. Respeitar essa dor era parte do caminho. Exigir pressa seria repetir a lógica que machuca. Dormiu pouco, mas acordou certo do que faria se João voltasse com as coisas arrumadas dentro do que fosse possível arrumar. Não prometeu nada ao futuro, prometeu apenas honestidade no presente. E ali, entre o ofício e a coragem, a história deles tinha começado de verdade. A mensagem chegou sem saudação, como um alarme. Preciso ver-te hoje, não consigo respirar. João. Miguel largou o relatório a meio, enfiou o casaco de chuva e desceu para a ponte onde os voluntários recolhiam lixo das margens. Quando chegou, viu o pastor afastado do grupo, parado junto ao corrimão, as mãos vazias, como quem esqueceu a utilidade dos dedos. O céu ameaçava água. O primeiro trovão cortou a conversa dos outros e abriu um corredor de silêncio entre os dois. Miguel não perguntou nada, estendeu uma luva extra, apontou para os sacos e começou a andar. João acompanhou sem fôlego de palavras, só de passos. Recolheram garrafas, plásticos, pedaços de corda. A certa altura, João se desequilibrou na pedra molhada. Miguel o segurou pelo antebraço firme e não largou de imediato. Foi um toque simples, mas deu o chão que o outro tinha perdido. João assentiu, um agradecimento mudo e recomeçou. A chuva caiu pesada. Miguel gesticulou para o abrigo de madeira da brigada. Dentro, o ruído do temporal serviu de cortina. Ele torceu a barra do casaco de João, ofereceu o cantil, abriu uma barra de cereais ao meio e empurrou uma metade. Coisas miúdas que davam nome ao cuidado. João respirou 1, 2, 3 vezes como quem volta de um mergulho. Falei com Margarida, disse, e a frase trouxe o vento para dentro do abrigo. Não escondi, não usei palavras grandes. Disse que eu não consigo mais caber no papel que vesti, que não se trata de capricho, mas de verdade que não se apaga. Como ela reagiu? Perguntou Miguel sem pressa. Com dignidade, com dor, com perguntas honestas, respondeu João. Pediu tempo para entender o que é nosso e o que é da cidade. Eu disse que não vou fugir às consequências.
Miguel assentiu. Não ofereceu consolo fácil. Encostou o ombro no ombro de João um segundo a mais do que seria protocolar entre conhecidos. Foi o suficiente para estabilizar a respiração do outro. Do lado de fora, a chuva amansou. Eles ficaram ali até o barulho virar só pingos espaçados, o tipo de pausa que não drena a atenção, apenas a organiza. No caminho de volta, o grupo de voluntários já tinha ido. Miguel pegou um saco esquecido, João, o outro, e trabalharam em silêncio coordenado. À saída da trilha, João parou, tirou do bolso um chaveiro com uma pequena lanterna. Pensei em ti à noite, disse. A estrada de terra não tem iluminação decente. Fica com isto. Miguel sorriu curto, aceitou, ligou a luz, testou, desligou. O gesto foi simples, mas bateu fundo. Era alguém a dizer: quero que voltes inteiro. Nos dias seguintes, João apareceu 2 vezes na base da Guarda Florestal sem avisar. Uma para doar luvas para os voluntários. Outra para perguntar como se consertava uma ponte baixa que vivia a ceder. Miguel ensinou, pôs as mãos ao lado das mãos dele, apertou parafusos, trocou as tábuas piores. Em certo momento, João prendeu o dedo. Miguel pegou a mão dele, assoprou o ardor por reflexo, depois riu do gesto infantil que escapou. João riu também, primeiro com vergonha, depois com alívio, como quem reabilita o uso do riso. Houve sim conversa difícil. Numa tarde, quando Miguel sugeriu que João passasse a noite num quarto da pousada, em vez de voltar para Vale Sereno sob tempestade, o pastor recuou um passo, assustado com o que a proposta poderia parecer. Miguel percebeu na hora, levantou as mãos, desmontou qualquer mal-entendido. Não te estou a pedir nada, disse com clareza. É logística. Dormes, amanheces, voltas para falar com quem tens de falar. João assentiu. A tensão saiu pelos ombros. Aceitou o chá, recusou a cama, ficou 2 horas a ouvir o vento com Miguel, os dois sentados nas cadeiras da varanda da base, até a chuva permitir a viagem. Quando se despediu, tocou o punho de Miguel com o seu, um toque adolescente que nos adultos vira maneira de dizer obrigado sem abrir feridas. Tomás, nesse intervalo, mandou mensagens curtas para Miguel, atualizando sem drama. Pai tem falado menos alto e mais devagar. Mãe pediu espaço. Fiquei na biblioteca até tarde. Obrigado por não me deixares perder a cabeça. Miguel respondia com perguntas práticas que puxavam a conversa para uma terra. Comeste? Tens para onde ir se precisares? Queres caminhar amanhã? Evitava ser o centro, preferia ser a margem segura. Um dia, após um exame, Tomás apareceu no ponto de encontro do trilho e caminhou com Miguel por meia hora sem dizer nada. A certa altura, os dois pararam. Tomás encostou a testa no ombro de Miguel, respirou fundo e foi embora. Foi o gesto mais claro de confiança de toda a pré-história deles. As mudanças em João também chegaram visíveis. Ele começou a recusar convites para reuniões onde sabiam que o tema era caçar culpados. Em vez disso, procurou gente disposta a ouvir. Marcou um encontro com 2 presbíteros que respeitava, sem microfones. Falou do que era seu, não apontou dedos. Voltou para casa sem certezas, mas sem a sensação de ter traído a si mesmo. Nessa noite, enviou uma mensagem a Miguel. Hoje, não fugi. Miguel respondeu com um ponto e uma mão aberta em emoji. João mandou um coração. Miguel não devolveu o mesmo, mandou o desenho de um pé a pisar firme. João entendeu. Houve também uma escorregadela. Numa manhã, ao ver João no portão da base, Miguel sentiu uma pressa estranha de o abraçar como quem recebe alguém que regressa de uma guerra invisível. Fez o movimento, controlou a força e, quando as mãos encostaram nas costas do outro, percebeu o tremor leve. João não se agarrou a ele, apenas pousou a testa no ombro de Miguel por um instante, como Tomás fizera dias antes. Recuaram quase ao mesmo tempo, sincronizados, meio envergonhados e meio gratos. A fronteira ficou mais nítida, não mais fria. A primeira discussão séria veio por causa do tempo. João queria acelerar a conversa com a congregação, resolver em público de uma vez. Miguel disse que pressa podia virar espetáculo. A verdade merece palco certo, não plateia furiosa. A frase picou. João retrucou que adiar também era uma forma de mentira. Miguel ergueu a voz, um tom que nunca usava. Não confundas cautela com covardia. Eu vi medo de perto demais para não reconhecer. O silêncio que veio a seguir foi duro, mas útil. João respirou, mexeu na manga, pediu desculpa pelo excesso. Miguel também. Saíram mais alinhados do que entraram. A certa altura, a notícia correu por fora deles.
Uma fotografia tirada ao longe na saída do abrigo de madeira, Miguel e João, lado a lado, molhados, foi parar a um grupo de mensagens da cidade. Não havia gesto comprometedor, apenas proximidade. Para alguns, bastou. Os comentários chegaram como granizo. Quem defende trilho que aguente pedrada, disse Miguel para si, e não respondeu a ninguém. João, pela primeira vez, não correu para apagar incêndio com explicação nervosa. Foi até Miguel, mostrou o telemóvel e perguntou: "O que fazes quando o vento vira contra?" Miguel pegou no aparelho, bloqueou a tela, pôs na mesa e respondeu com ação: "Vens comigo à reunião dos voluntários, falas do mutirão de sábado, pegas não lixo e levas até o contentor. O resto a gente trabalha no tempo próprio." João obedeceu. Trabalhar juntos em frente a olhos desconfiados foi a declaração mais madura que fizeram até então. Na noite desse mesmo dia, a energia foi-se embora no Gerês. Miguel acendeu a lanterna que ganhara de João e ficou sentado à mesa a rever mapas. Um toque na porta o tirou do papel. João, encharcado, estendeu um saco com pão e queijo. "Trouxe porque achei que não tivesses jantado", disse. Miguel riu do desajeito, abriu espaço, partilhou o pão, dividiu o queijo, esquentou água. Conversaram um pouco. No fim, Miguel apagou a vela e encostou as costas na parede. João fez o mesmo, a 1 metro de distância. O sono veio ali, meio sentado, meio acordado. Quando a luz voltou, ainda era madrugada. João levantou-se devagar, puxou a manta até a cintura de Miguel num gesto automático, tocou de leve o antebraço dele e saiu sem fazer barulho. Miguel abriu os olhos e deixou um sorriso curto escapar. A química não era fogueira, era brasa que aquecia sem queimar. De manhã, Miguel encontrou no degrau um bilhete seco de água. "Hoje vou pedir a palavra na igreja." Chegou então o peso da próxima etapa. Ele guardou o papel no bolso, passou a mão no rosto e foi verificar a ponte do Ribeiro. Cada tábua apertada com mais força era uma espécie de oração prática pelo que viria. Enquanto a parafusava, sentiu no telemóvel a vibração de uma nova mensagem. Era Tomás. "Precisas estar lá, não para o meu pai, para mim." Miguel olhou a linha do horizonte, respirou devagar e respondeu com uma única palavra que continha todas as outras: "Estarei." O boato não esperou o domingo terminar. Na segunda de manhã, Miguel entrou na pastelaria de Vale Sereno e percebeu a mudança no ar. Conversas cortadas, olhares rápidos, sussurros na fila. Uma foto circulava. Ele e João, lado a lado na saída de um abrigo do Gerês, molhados de chuva. Não havia abraço, não havia nada além de proximidade. Mas, numa cidade pequena, bastava. No culto seguinte, os anciãos cercaram o pastor antes mesmo de a missa acabar. Falaram de honra, de exemplo, de responsabilidade. Disseram que a comunidade estava a perder confiança, que a juventude precisava de clareza, que um boato podia destruir décadas de trabalho. Margarida ficou imóvel na última fila, com o rosto fechado e olhos firmes. Tomás encolhia-se ao canto como quem queria ser invisível. Naquela noite, João apareceu na cabana de Miguel. Estava exausto, o corpo a pesar mais do que a idade. Sentei-me diante deles e prometi que ia afastar-me, disse a voz rouca. Disse que ficarei temporariamente de fora até as coisas acalmarem. Miguel manteve-se de braços cruzados. "Isso não é resolução, é recuo", respondeu. A raiva vinha não de ciúme, mas de frustração. "Preciso proteger a minha família", insistiu João, as mãos a tremer. "Não só Margarida, mas também Tomás. Eles são o que tenho." "E tu mesmo", rebateu Miguel, aproximando-se. "E o teu filho, que te ouviu finalmente dizer que o aceitas? Achas que ele vai acreditar se te vir a recuar agora?" João fechou os olhos, o silêncio mais ruidoso que qualquer trovão. A discussão não parou aí. João ergueu a voz pela primeira vez diante de Miguel. "E se eu destruir tudo de uma vez? Se não sobrar nada? Não posso arriscar a fé de toda uma comunidade." Miguel respondeu com firmeza: "Não confundas fé com fachada. Não sou o teu esconderijo." O ambiente ficou carregado. João baixou a cabeça, respirou fundo e confessou: "Eu não estou preparado. Ainda não. Preciso de tempo." A frase soou como rendição. Miguel virou-se de costas, os olhos marejados de raiva e de impotência. "Então vai", disse, "mas não esperes que eu seja a tua pausa confortável." João parou na porta, o corpo pesado. Olhou para trás, os olhos pedindo compreensão. Miguel não desviou, mas também não se aproximou. A porta fechou-se devagar e a solidão caiu como um peso de pedra. Na madrugada, Miguel caminhou sozinho pelos trilhos. O bosque ecoava os pensamentos que não queria admitir. Havia dor, claro, mas havia também respeito. Cada um tinha de enfrentar os próprios medos.
João precisava escolher se queria continuar prisioneiro ou se tinha coragem de quebrar as grades. Miguel não podia ser o martelo nem a sela. No dia seguinte, recebeu uma mensagem curta de Tomás. O meu pai voltou para casa calado. Mãe não disse nada. Eu não sei o que fazer. Miguel respirou fundo, respondeu com poucas palavras. Não estás sozinho. Queres caminhar hoje? Encontraram-se à tarde. Caminharam em silêncio por meia hora até que Tomás parou. As lágrimas caíram sem barulho. Encostou a testa ao ombro de Miguel e ficou ali, imóvel. Miguel ergueu o braço, envolveu-o num abraço breve, firme, um abrigo sem promessas. Era o reflexo exato do que João não conseguira sustentar naquela noite. Quando Tomás foi embora, Miguel sentou-se num tronco caído e entendeu. Às vezes amar alguém significa dizer não. E às vezes o não dói mais do que qualquer sim, mas era preciso. Se João um dia quisesse voltar, teria de vir inteiro, não em pedaços. Naquela mesma noite a cidade voltou a ferver. Mensagens em grupos, chamadas, comentários insinuando escândalo. Miguel ignorou, mas o som das notificações era martelo na cabeça. A crise tinha deixado de ser rumor, agora era tempestade declarada. E no olho do furacão ele sabia que a escolha de João definiria não apenas o futuro deles, mas o da própria comunidade. No domingo seguinte a igreja estava cheia, não por devoção, mas por expectativa. O rumor já não cabia em corredores ou grupos de mensagens, tinha virado espetáculo. Quando o coro começou, João pediu o microfone. A mão tremia, mas a voz saiu firme. Desliguem a aparelhagem, pediu. Quero que me ouçam sem eco, sem filtros. O silêncio que caiu era quase palpável. Alguns trocaram olhares ansiosos, outros já se preparavam para a condenação. Miguel, parado ao fundo, observava com o coração a bater descompassado. Durante anos, disse João, apresentei-me aqui como exemplo, preguei contra aqueles que só tinham coragem de ser quem são, fiz da minha própria fraqueza uma arma contra eles. Hoje, já não consigo mais. O burburinho começou. Uma senhora abanou a cabeça, outro homem suspirou alto. Margarida, na primeira fila, não desviou os olhos, como se encarasse uma sentença já conhecida. Tomás mordeu os lábios, inquieto. Eu não abandono a fé, continuou João, mas abandono a mentira. Deixo o púlpito porque não posso mais ensinar o que eu mesmo não vivo. Não vou esconder de vocês. Também carrego os sentimentos que tentei matar em mim durante 30 anos e falhei. Alguém levantou-se e saiu, a porta bateu. Outros se inclinaram para ouvir melhor. Tomás deixou escapar um soluço abafado. Margarida respirou fundo, erguendo o queixo. Miguel sentiu a garganta fechar. Aquela era a escolha que esperara. Não o gesto secreto, mas a palavra pública. João olhou de relance para o fundo da sala, e por um instante os dois se encontraram em silêncio. Quando terminou, não houve aplauso, houve divisão. Uns aplaudiram baixinho, outros viraram o rosto. João entregou o microfone e saiu antes que começassem as discussões. Do lado de fora, o ar frio do Gerês pareceu-lhe mais puro do que em anos. Ele caminhou até a base florestal, onde sabia que encontraria Miguel. Ao vê-lo, não disse nada de imediato, apenas encostou a mão no peito do amigo, gesto breve, sincero, sem disfarce de sermão. Foi o primeiro toque que não pedia desculpas, mas oferecia verdade. Miguel segurou-lhe o punho, sentiu o pulso acelerar. Fizeste o que tinhas de fazer, disse a voz embargada. Agora começa o difícil. João assentiu, os olhos marejados. Não quero que carregues o meu peso, afirmou. Só peço que não me deixes atravessar isto sozinho. Miguel respirou fundo, aproximou-se e encostou a testa na dele, gesto curto, sem romance, mas cheio de força. Estamos juntos, disse. O instante valeu como pacto. Não resolveria os problemas da cidade, nem a dor de Margarida, nem a confusão de Tomás. Mas marcava o início de uma vida sem máscaras. Pela primeira vez em décadas, João não falava de coragem. Vivia-a. Naquela noite, Miguel acendeu a lanterna que João lhe dera semanas antes e escreveu no caderno de patrulha. Hoje, a mentira perdeu espaço. O caminho é longo, mas começou. Quando fechou a capa, soube que nada mais seria como antes. 3 meses depois da confissão pública, Vale Sereno ainda fervia. Metade da comunidade chamava João de traidor. A outra metade descobria nele uma humanidade que nunca vira no púlpito. Margarida, com uma serenidade inesperada, disse a Miguel no mercado: 30 anos não se apagam num dia. Ele deu-me filhos, companheirismo. Agora precisamos reinventar o que significa ser família.
Tomás, antes em silêncio, começou a escrever pequenos textos para o jornal escolar sobre coragem e verdade. Não mencionava nomes, mas todos entendiam. Um dia, ao cruzar-se com Miguel, abraçou-o sem aviso. Obrigado por estar lá quando tudo parecia desmoronar, murmurou. João deixou definitivamente a posição de pastor. Em vez de púlpito, abriu a porta da sala de casa. Reuniões simples, cadeiras espalhadas, conversas sem microfone. Falavam sobre fé, aceitação, dúvidas e até quem nunca pisara numa igreja aparecia. O que antes era condenação virou espaço de encontro. Miguel assistiu a uma dessas noites de longe, encostado na parede, e viu olhos atentos, lágrimas discretas, mãos que se apertavam com esperança. Numa tarde fria, João voltou à cabana no Gerês. Não trazia gravata nem o peso do cargo, apenas uma caixa de pastéis de nata e um sorriso cansado. Vim para uma conversa honesta, disse, sem fugas, sem máscaras. Sentaram-se no alpendre, partilharam o doce, olharam o pôr do sol sobre as árvores. Perdi metade dos amigos, confessou João. Perdi respeito que pensei ser sólido, mas mesmo assim não trocaria esta liberdade pela antiga segurança. Miguel ouviu em silêncio, depois pousou a mão sobre a dele, firme, calorosa. E nós? Perguntou finalmente. O que somos? João demorou a responder. Não sei ainda. Sei que não quero voltar a viver mentiras. Sei que preciso descobrir quem sou sozinho antes de pensar em ser com alguém. Mas se o futuro abrir caminho, quero caminhar ao teu lado. Miguel aceitou a resposta sem exigir mais. Sorriu de leve. Amigos, então. João devolveu o sorriso, apertando-lhe a mão. Amigos, com espaço para o que a vida quiser depois. Naquela noite, quando as estrelas acenderam sobre o Gerês, Miguel sentiu uma paz rara. Não havia finais de conto de fadas. Havia perdas, reconstruções, incertezas. Mas havia também a certeza de que a verdade, por mais dura, era sempre mais leve do que a mentira. Vale Sereno continuaria a falar, a julgar, a inventar. Mas na cabana, no meio do bosque, Miguel sabia. A fé maior não é agarrar-se ao dogma, mas respeitar a centelha de autenticidade dentro de cada um. E João, finalmente, escolhera respirar fora da prisão que ele mesmo construíra. Essa era a verdadeira redenção.